Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesta série de reflexões a respeito do tema Põe a tua casa em ordem. E nós estamos ainda na primeira parte das nossas meditações, falando a respeito do nosso jardim, da nossa vida espiritual, da nossa casa espiritual, a nossa vida no espírito. E hoje eu quero falar, dando continuidade ao nossa meditação de ontem. O nosso tema é cuidando do jardim da vida, da nossa vida no espírito. Porque nós precisamos entender que o nosso espírito só se alimenta de coisas espirituais. Então, o que nós podemos fazer, então, para dar início ao cuidado desse jardim espiritual? Então, uma coisa importante também nós considerarmos é Deus, nosso espírito. Ele só adora o Deus vivo e verdadeiro. Nosso espírito, além de só se alimentar de coisas espirituais, ele só se alimenta, então, da adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Já a nossa alma, como sabemos, ela é idólatra. Ela é uma fábrica de ídolos. A idolatria da alma pode nos levar à idolatria espiritual. Se Deus não for o único, e se Ele não for o primeiro em nossos corações, se Ele não for a nossa prioridade, se Ele não tiver primazia em nosso coração, Ele será ocupado, a nossa alma, por um ídolo. Que podem ser coisas, que podem ser homens, que pode ser uma cultura, que pode ser uma ideologia, pode ser a fama, pode ser o dinheiro e tantas outras coisas mais podem se tornar um ídolo em nosso coração e tomar o lugar da adoração em nosso coração, que é somente do nosso Deus vivo e verdadeiro. Quando não paramos para ouvir a voz de Deus, como nós vimos ontem no nosso devocional, nós podemos correr o risco de ouvir outras vozes que serão idolatradas em nossos corações, tomarão forma em nossa vida. A exemplo de que aconteceu com Moisés e com seu irmão Arão. Por isso nós precisamos, em primeiro lugar, para pôr em ordem a nossa vida espiritual, a nossa vida no espírito, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Moisés, depois de passar alguns dias na presença de Deus, no Monte Sinai, ele desce ao vale e ele encontra os hebreus dançando ao redor de um bezerro de ouro. O que foi que aconteceu? Isso deve ter quebrado o coração de Moisés. Ele passou vários dias na presença de Deus, da própria santidade. O seu espírito estava impregnado de um forte senso da glória de Deus, da perfeição divina. Seu espírito, com certeza, se amargurou, ele ficou arrasado. Como isso aconteceu? Enquanto Moisés esteve no monte, ouvindo a voz de Deus, seu irmão Arão, o sumo sacerdote, estivera ouvindo a voz do povo. E quantos não estão nesta situação hoje? E com certeza, a mensagem que cada um recebeu era diferente um do outro. Ouvindo a Deus. Moisés recebera a revelação da lei da retidão. Mas Arão, ouvindo o povo, ouviu as suas queixas,
as suas murmurações, as suas reclamações, as aspirações e exigências do coração rebelde, da idolatria e da desobediência. Moisés desce, trazendo padrões de justiça do céu, que não faziam concessão a nenhum tipo de pecado. Arão havia cedido aos caprichos da alma humana, mas ambos estavam ouvindo. Por isso o ditado que diz a voz do povo é a voz de Deus é um terrível engano. Então, nós podemos concluir aqui que o cultivo do nosso coração, do nosso jardim, não acontece apenas nos momentos de silêncio e isolamento, como falamos ontem. A outra forma de cultivarmos é exercitando a disciplina de ouvir a voz de Deus. É uma arte a ser aprendida, ouvir a voz de Deus. Embora a maioria das pessoas que creem em Deus logo aprendem a conversar com Deus, mas não aprendem a ouvi-lo. Creio que a maioria das cabeçadas que nós damos na nossa vida é porque não paramos para ouvir a voz de Deus. Mas de que maneira nós podemos ouvir a voz de Deus? A primeira forma é todas as vezes que nós abrirmos as Escrituras, estamos ouvindo o Senhor falar. Ele fala por meio de sua palavra. A segunda forma, o Senhor fala também por meio do seu Espírito, quando nós nos tornamos sensível ao seu toque. Quando nós oramos, nós ouvimos, podemos ouvir a voz de Deus. Quando escutamos uma pregação pautada na palavra de Deus, estamos ouvindo o Senhor. Nós podemos ouvi-lo por meio de um bom conselheiro bíblico, por meio de circunstâncias, porque o Senhor também pode falar conosco por meio das circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas hoje eu quero abordar um outro exercício espiritual que pode fornecer-nos base para todas as outras formas de ouvirmos a voz de Deus, essas que eu falei anteriormente. O diário. O diário é um modo de ouvir e lembrar aquilo que Deus nos falou. Muitos dos pensadores cristãos, eles usam esse modo prático de aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus no seu jardim interior, que é por meio de um diário. E eu posso falar sobre essa prática porque eu tenho essa prática. Desde da minha conversão, eu tenho essa disciplina de escrever. Quem me conhece sabe que eu tenho vários cadernos, vários diários, tudo o que eu ouço de Deus, tudo o que eu aprendo de Deus, eu anoto. Tenho muitos cadernos. Para mim é muito importante anotar. Quando eu faço a minha leitura bíblica, e toda vez que eu tenho alguma indagação, alguma pergunta, algo que eu preciso resolver na minha vida, que eu preciso conhecer a vontade de Deus, e quando eu abro a palavra de Deus e recebo a revelação de Deus, a palavra de Deus, eu sempre coloco a data. E quando eu peço uma direção a Deus e eu recebo essa direção, então eu faço o desenho de um pezinho. Então, toda vez que eu abrir minhas Bíblias, desde que eu me converti, tem lá aqueles pezinhos, aquela data, aquela direção. Então, até hoje, para você ver, eu escrevo os nossos devocionais. Às vezes você vê que eu estou lendo, né? É porque eu não posso perder nada. Antes de passar a vocês, eu escrevo. Eu leio a passagem, eu leio e eu escrevo. Então, eu tenho vários cadernos já há 3 anos desses devocionais.
Por quê? Porque eu acho importante, foi a prática que eu encontrei, algo prático, para mim ter na minha mente, no meu coração, a minha jornada de fé. Conhecer aquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu quero abordar um outro exercício espiritual que é exatamente esse, de nós usarmos um diário. As pessoas aprendem a ouvir a voz de Deus, usando, escrevendo. Quando nós usamos o lápis na mão, pronta para escrever, a gente assume uma atitude de expectativa. Nosso espírito logo já fica alerta e pronto para captar aquilo que Deus tem a nos dizer através das leituras e das meditações. Quando nós temos esse hábito de registrar todas as nossas experiências espirituais, as nossas lições aprendidas, os ensinamentos que ouvimos do Senhor, com essa prática, a gente pode inspirar outras pessoas também a registrarem as obras, os feitos, as experiências e os testemunhos da atuação de Deus em suas vidas. O que seria de nós sem a palavra de Deus? Como seria a nossa vida sem a palavra de Deus? Nós andaríamos em profundas trevas, porque ela é luz para o nosso caminho. Um diário pode nos ajudar também a encarar as coisas do nosso mundo interior que nós precisamos examinar com sinceridade, sem cera. As nossas lutas e os nossos temores não vão ficar mais trancados no fundo do nosso ser, ignorados. Quando nós trazemos a luz, nós expomos a luz da palavra de Deus e pode ter certeza, é a minha experiência, a palavra de Deus tem solução para tudo. O mais importante que pode acontecer conosco é isso que é maravilhoso, é o próprio Espírito Santo de Deus que vai nos inspirando, soprando novas ideias, motivações que vamos pondo no papel. Assim você e eu estamos mantendo também uma boa comunhão com Deus. No seu diário, nos seus encontros com o Senhor, Ele vai nos ajudando a sondar o nosso coração. Como diz Davi, induzia-me o Senhor a expressar os meus temores e a definir com clareza as minhas dúvidas, e sempre que eu era sincero em minhas palavras, eu recebia a resposta. Tem um texto que fala assim: o Senhor ordenou aos israelitas que guardassem uma tigela de maná, Êxodo 16:33, para que sempre tivessem uma recordação tangível do cuidado de Deus em suas vidas. O nosso registro pode se tornar a nossa tigela de maná, a nossa porção diária, recordações dos processos, das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Abacuque 2:2 também fala algo muito importante. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que quem passa possa ler também. Os salmos de Davi, os próprios salmos de Davi são a expressão da sua vida, da sua jornada com Deus. São a expressão do seu testemunho em todas as circunstâncias que ele viveu, que nos inspiram até hoje. Um homem segundo o coração de Deus. Seu coração foi exposto diante de Deus e dos homens, seus altos e baixos. Sua vida espiritual, que nós costumamos ler, foram seus momentos de comunhão íntima com Deus, que estavam em seus escritos diários. Amados, lembre-se disso. Desafio você a escrever um diário, ou escrever sempre aquilo que Deus tem trazido à sua mente e seu coração. Que Deus abençoe você e amanhã nós vamos aprender mais um pouco como cuidar do nosso jardim espiritual.